Vou mostrar para vocês a tal participação desse mini profeta, o pastor Miguel Oliveira, num podcast evangélico. Até aí, o tema deles ali é gospel, é evangélico, e eles se propuseram a fazer um debate. E desse debate gerou muitos cortes polêmicos que não pegaram muito bem por conta das atitudes e das respostas dadas pelo Miguel Oliveira, de apenas 15 anos, aos entrevistadores que questionaram. Foi feito um showzinho ali. Eu, como fui diretor da Luciana Gimenez no Super Pop, e a gente fazia os nossos barraquinhos, eu vou fazer para vocês, atendendo a pedidos, um react vídeo dessa participação do Miguel Oliveira nesse barraquinho gospel. E aí eu vou emitir as minhas opiniões. Vamos assistir junto? Dá um play. Fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é para quem? Para a igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Para a igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Ó, só para vocês saberem, né? Tem duas pessoas aqui, eu já saquei já. Tem dois caras no podcast, eles estão agressivos para cima do tal pastor profetinha. Então, olha só, o cara tá questionando por que ele tá levando as imagens do culto para a internet. Para tirar algum benefício? Olha lá, tretinhas de Jesus, vamos ver. Da Ibope, porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo para edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo Ibope, não palhaçada. Tá. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Nosso presente aí da Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Oi? Tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Ah, já entendi. A treta é, se você tá dentro de uma igreja, você tem que manter ali a privacidade das pessoas no culto em que eles estão em oração. Então, esse rapaz está questionando, por que levar para a internet? E aí, o Miguel, esse ponto eu vou concordar. Então, você está cismando só comigo? E todo mundo faz. Mas o Miguel tá com o dedinho em riste. Tem treta à vista. Vamos ver. Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai palhaçada. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ó, eu concordo com... Assim, em parte, né? Vamos lá. Você vai para a igreja, uma comunidade ali, para você louvar a Deus, entrar em comunhão com Deus, com Jesus, etc. O teu pastor é teu guia ali. Seja igreja católica, evangélica, enfim... doutrina espiritual, você procura o culto ou a doutrina para, né, se aproximar do divino, do sagrado. O rapaz ali, ele está questionando pela situação mais tradicional. Ali tem que ser reservado, é uma comunhão com Deus, não tem que exibir. Já o garoto diz o seguinte, tempos modernos, tem muita gente que não consegue se deslocar ao culto. Então o YouTube e as redes sociais funcionam para isso. Pergunta que eu faço e quero saber se eles vão abordar, que eu estou assistindo com vocês. Qual é o tipo de mensagem que eles levam? Porque a partir do momento que você não está frequentando uma comunidade, você não tem ali o líder espiritual ou o pastor próximo de você. Você está assistindo como se fosse uma atração na internet. Mas você está falando diretamente para quem está lá no culto, sentindo a presença de Deus? Ou você está falando para fora, porque você tem, de repente, uma outra intenção? Vamos ver o que ele responde. Dá um play. Faz celebrar na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação?
The King Defiance. Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte pra falar. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... O quê? Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Eles falam o Ibope, né? O Ibope é uma empresa que é contratada há décadas pelos canais de televisão e de rádio para aferir audiência. Então eles estão atrelando a audiência de uma plataforma digital como o YouTube, talvez o Instagram, o Facebook, o TikTok, ao Ibope. Não tem nada a ver Ibope. Talvez no uso mais popular. Ah, você quer dar Ibope? Como diria uma amiga minha, você quer biscoito? Tá bom, vamos ver, vai. Segue aí. Minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power. Ó, 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz o seminário sem filmagem, tá bom? Eita! Of the King of the Power, que é o tal, né, a nomenclatura que ele inventou, as línguas estranhas que viraram meme. Ah, você questiona, se não tivesse gravado, não teria virado meme. Mas também, ele passou a ser conhecido por causa do meme. Seria uma estratégia de marketing? Sim, mas o que foi feito depois que ele ganhou o holofote da mídia? Será que ele agiu bem? Vamos seguir o raciocínio deles aqui no debate. Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse momento, no início do podcast, você falou, um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, de intimidade com Deus tem que ser exposta? Eu acho que você tá se complicando. Não tá sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, não, pode... Você adora pra você? Não, você adora pra você. Eu tô adorando. Falou isso, eu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá fora do corpo. Vamos lá, então, você tá entendendo o que eu tô falando? Você acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. Isso? Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto do nosso culto. Se a igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Ó, e aí eles estão meio perdidos, né? Porque eles já misturaram programa de entrevista em podcast, debate que eles estão fazendo, não importa se é religioso, tá falando de economia ou futebol. Ele tá falando de distribuição de conteúdo nas redes sociais, certo? Aí, o rapaz, ele entra no mérito dessa coisa de não pode filmar. Aí o outro fala assim, mas na igreja primitiva, se tivesse tecnologia, Jesus permitiria filmar? Aí é uma boa pergunta. Talvez não. Mas será que Jesus ia tirar proveito disso ou não? Para ficar famoso? Segue aqui, vai. Eles estão meio confusos, né? Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então eu não pergunto que o irmão não sabe, né? Vamos fazer pergunta. Eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, porque pensa comigo. Pensa comigo. Ó, tem religiões. A pergunta que fica: como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando missionário, através... A pregação do evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de câmera. Gente, mas o problema é a câmera, não é a mensagem que você está levando, né? Sendo filmado ou não. Se ela é autêntica, ela é honesta. Não, o problema é a câmera. O problema é a câmera. Meu Deus do céu, segue aí. Polêmica aqui agora, gospel.
Você é o bichão mesmo, hein? É bichão Você acha mesmo. que isso tá atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. Zé Wélio tá errado, o Bispo Mel Mas Ferreira tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, de Sila verdade, Malafaia, olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia que você tá- recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que eu, como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Concordo. Comentário sensato. Se eu não posso chegar, às vezes é um evento num lugar distante, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de chegar, mas aquele evento chegou até mim usando a tecnologia. Um comentário inteligente. O podcast está ficando interessante, mas vocês observaram que o pequeno mini profeta, ele fica incomodado e ele fala em nome como se fosse o pastor, né? Tipo assim, Silas Malafaia, Wellington, eu não pode e tal. Um pouquinho de prepotência, né, o mini profetinha? Mais humildade. Acho que o cara tá equivocado na conversinha aí, mas você tá meio arrogante. Segue aí, gostei desse aí. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tudo The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Ó, aí, desculpa, querido, você falou uma coisa muito inteligente, agora você falou uma bela bobagem. O que ele fala não é língua dos anjos. Ali foi uma coisa meio histriônica, esse of the king, the power, e até a gente leva em consideração, porque o tal mini profetinha, ele imita adultos. Mas você vê que, até por... Vou dar um desconto pra você, tá, ô Miguel? Você é jovem. Você tem que ter conhecimento bíblico. Até para fazer o embromejo da tal língua dos anjos. Então veio um negócio meio americanizado na sua cabeça que não diz nada. Traduzido, você mistura o rei, a fada, demandados. Uma puta loucura, não faz sentido nenhum. Ah, mas a língua dos anjos não faz sentido. Então como é que o anjo, então, se não faz sentido, tá pregando o quê? Tá deixando as pessoas confusas? É óbvio que ali mostra total despreparo teu. E é óbvio, por ser uma coisa tão tosca que você fez na internet, que os caras ligaram e fizeram um meme. Virando este... É como o Bolsonaro lá tentando falar inglês pro mundo inteiro. Virou um meme, aguenta agora, e desse meme faz uma limonada, mas ele age com um pouquinho de prepotência. A internet é isso mesmo, querido. É corte. O bem ou por mal. Ou vocês vão querer agora regulamentar o cara que faz o meme de uma bobagem que vocês falaram, né? Segue aí, vai. Vamos ver. Quando vai dar. Mas... as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, of the King, The Power. Eu não entendo. Não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que era língua estranha. Ele fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo. Isso Que é não- dele não, com Deus. mas ele falou acabou de agora. falar Ele falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu falar é um uma- idioma, gente. Irmão, The deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não. Ele vai explicar. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse cara The King The Power? E aí, Não sei. que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? Não entendi. Ele tá falando da outra lá que falou um palavrão. Olha que nível que tá também essa coisa de... Ô, evangélico, presta atenção aí, hein? Quem que você tá seguindo, hein? Lembrou, tem uma irmã, eu não tenho aqui como pegar o corte. É um outro que falou palavrão no meio do altar. Beleza. Meu querido pastorzinho, isso virou meme também, acredite. Eu vi por aí, teve um meme. Como você virou meme, ela também virou meme. Porque não é normal falar palavrão no altar. Quando você tá em comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, com os anjos, como vocês falam. Mas, daí você não explicou nada. O que é o of the E se King? eu quiser falar inglês em cima do altar? Pode falar. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas... Acabou. Peraí, mas você vai falar inglês pra quê? Você tá pregando a palavra. O que é o of the King? Não entendi. Me ajuda a te ajudar, querido. Barraquinho tá bom, mas tá muito vazio. Vamos melhorar o contexto? Vamos ler a Bíblia? Vamos discutir? Ponto e contraponto? É negócio de ai, The King, ai, Não, não sei o que, não. ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em se evidência. eu quando quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali,
Se eu quiser falar árabe, Mas, se eu quiser falar francês, isso que tem que se eu quiser falar... Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se tá eu em quiser falar evidência. marrar... E o que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A tem... mesma... Mas você não fala inglês, você não fala. Oi? Você não fala árabe? Você quer falar o quê? Tá bom, vamos supor que você não fala francês, você não fala nada. Então vamos supor que você vai. Onde que é o teu culto? Lá em Carapicuíba? Alphaville, sei lá onde que é? Só uma pergunta: as pessoas entendem árabe, inglês, francês? Você não é um guia espiritual, um pastor? Um iluminado, um profeta? Você tem que ter uma linguagem mais simples, né, meu querido? Que loucura. Idiotice da pergunta do Off the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não Vem no meu idiotice, irmão. É mesmo idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai Quanta entender o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar Jesus de quiser mama. usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar não o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Quando É por não tinha aqui. TV, a cura aconteceu do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. Ó, deixa eu só falar uma coisa, tem nada a ver esse negócio aí. A tecnologia ela ajuda para chegar uma palavra, para você entrar em comunhão, ou dentro da sua casa, você tá longe, tá vendo um culto, você vai entrar em oração ali, mas não quer dizer que a cura vai vir por causa da tecnologia. É da comunhão com a pessoa, com o Espírito Santo. É uma coisa sobrenatural, não tem nada a ver com a tecnologia. E eu já posso falar para vocês de cara aqui que ninguém que está sentado ali tem um mínimo do conhecimento bíblico. Ninguém consegue trazer um versículo, uma palavra, um apóstolo, nada para justificar as dúvidas. Virou um barraco vazio e egocêntrico. Quem vai detonar quem? Mas ninguém ali sabe nada, né? Segue aí. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Vamos. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Oi? Mas aí tá corrigindo o cara em português ali. Mas não sabe nem falar inglês. Mohammed. Oi? Loucura. Alto nível. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há Parou- muito parou tempo, de irmão. crescer? Quais religiões Um exemplo. Quais religiões? Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que Entendeu? é? É uma que Não, é seja. uma Pra ele, organização. é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? um exemplo. Você Tá quer crescendo? comparar a maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me arrependi maçonaria. de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não pô, se tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Ainda maçonaria, a organização... entendo. Tira a câmera da igreja. Tira a Entenda, câmera vocês já da- estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu um exemplo. Ó, Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização secreta Eu tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, aí. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca tá, se ouviu a gente falar tá no tempo midiático. um número muito grande de Mas crescimento. a igreja também de tá um templos, número, a igreja de, tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Oi. 85% Mas não foi. Mas de foi cristãos no Brasil. Mas- cara. Ah, não, agora você me deixou cabreiro. Não, eu vou pesquisar, porque vocês estão falando com muita propriedade. Deixa eu ver aqui. Quantos cristãos tem no Brasil? Eu vou jogar eu não sei, vamos ver. Quantos cristãos existem no Brasil? E o cara fala um negócio com uma afirmação, né? Muito bem. Ele falou mais de 85%.
Então, aqui que está dizendo aqui, o Brasil possui uma vasta população cristã, sendo o segundo país com mais cristãos do mundo, com aproximadamente 185 milhões de pessoas. A maioria deles são católicos, com cerca de 127 milhões, e também há uma grande quantidade de evangélicos, com cerca de 25 milhões. Bom, mais de 85, não falou besteira, mas é bem mais, né? A gente está falando aí de praticamente 90%, né? O nível é bom, vamos ver. Dá um play. Eu olho pra você e falo uma coisa, foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando nada, tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bissomel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda. Pastores, vamos agora... Tira as câmeras da igreja. Maçonaria. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas agora, né? Tem que ser isso. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia específica. Aí vocês querem, não, porque não? Oh, abre a visão, cara. Não, isso aí Abre a visão. Eu não tô falando que não pode. Ó, por exemplo, deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Cara, os caras vão fazer um debate, vocês têm que se preparar, caramba. Não falou um negocinho ali, beleza, eu até, o cara falou lá atrás, né? Não, eu fui lá não podia ir lá no tal evento, longe, e eu senti a presença de Deus. Claro, entrou em comunhão, né? Alma, coração, espírito, você entrou em comunhão, estava passando na televisão um evento. Te trouxe uma mensagem. Agora o resto aqui, pessoal, vamos ler a Bíblia aí, para vocês debaterem. O que um está discutindo é que tem que ser fechado para quem está lá dentro do tal culto ter a comunhão. Parte do princípio que aquele pastor é o guia espiritual que vai fazer o intercâmbio com os caras lá em cima. E os demais estão dizendo, não, porque a televisão propaga para popularizar. Mas se vocês querem usar a televisão, concordo, a televisão é tecnologia, a internet, o smartphone, o computador, vocês não acham que vocês têm que se preparar? Porque parte do princípio que televisão, rádio, internet, rede social é um canal de distribuição. E vocês vão distribuir o quê? Que tipo de conhecimento vocês têm? O que vocês vão mudar a vida das pessoas com essa falta de conhecimento? Bom, de cara eu vou falar que uma criança de 14, 15 anos tem que ler muito a Bíblia, hein? Tem que ler a Bíblia. E ser doutrinado também. Aí vai dizer que é tocado em Deus. É as loucuras. Segue aí, vamos ver. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja, é isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia, mas tem momento que não é para ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem tá lá fora não vai entender. Desculpa. Porque já quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos, então aqueles que não são crentes, irmão, desculpa. Entendeu? Porque se não tivesse gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Porque, O pessoal, siga o conselho que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez eu tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai, gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você não tá me confrontando. Se você não tivesse aí com esse celular na mão, você não tá me confrontando. Se estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele teve as suas críticas, mas naquela época não tinha a rede social. Olha, gente, eu não sei aonde é muito ego, né? Pra pouca idade, né, meu? Olha,
Eu não sei, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Vocês aí, o Pastor Mirim, os caras estão envolvidos aí. Que chegou aqui, a gente tem, vocês viraram o trend, né? O que é trend? Trend é que chegou aqui. Esse programa chama-se Hóspedes do Hospício, HDH. A notícia tá aí, mas do nosso jeito. A gente só alimenta a treta. Vocês promoveram uma tretinha e o vídeo de vocês viralizou e eu tô aqui fazendo um react vídeo. Mas a verdade, eu vou ser sincero, eu não... Vocês falaram tanta bobagem, mas eu juro que eu, como cara de comunicação, vou defender até a morte o direito de vocês se expressarem, mesmo falando muita merda e muita bobagem, porque isso é a coisa que promove o crescimento das pessoas. Um vai falar um negócio, o outro questiona, o outro critica e as pessoas vão tirando suas conclusões. E acho que é por isso, meu caro Miguelito, que você está sendo muito questionado, porque você age muito com que tem a verdade. E você cita tutores ou mentores, como todos esses pastores, que hoje te chamam de uma farsa, porque você imita eles como se fosse um jovem. Sabe o jovem quando tem um ídolo? Quando eu tinha a tua idade, eu imitava os dribles, as jogadas do Falcão, que era jogador de futebol, e eu queria ser o Falcão, ou o Diego Maradona. Então eu imito aquelas pessoas que eu admiro. Então, notório que você imita Silas Malafaia, tem um quê aí também de Pablo Marçal, ok, é o tipo de comunicação. Só que a comunicação, ela é um meio de você levar algum contexto, conteúdo, e você não tem, pela idade, a pouca idade, conteúdo para acrescentar em nada. Você virou meme porque as palavras que você fala que são palavras ungidas, né? Sei lá, que vêm dos céus, dos anjos, a língua dos anjos, elas são uma grande bobagem. Então eu vou defender a tua liberdade, inclusive de fazer o Of the King, Of the Man, essa coisa que você faz aí, mesmo que vire meme. Agora, você precisa ter uma autoridade aí, ou alguém tem que te acompanhar, te aconselhar, e muito estudo bíblico, por sinal. Ninguém aí nessa sala falou nada com nada, discutiu distribuição, tecnologia, rádio, televisão, internet, de um conteúdo. Ok, mas qual o conteúdo que vocês estão levando? Vocês não têm conteúdo nenhum, vocês são vazios. É um bando de panela vazia. E ainda se tivesse uma goteira ainda caindo na cabeça de vocês, ainda seria interessante, teria um contexto. O barulhinho da goteira. Falar, olha a goteira, esqueci de consertar o cano. Eu fico constrangido de fazer react disso aí, né? Porque isso é um vídeo que viralizou. E o que eu vejo agora com certa preocupação é que pessoas que vão atrás de cura ou de ajuda espiritual, elas, talvez por falta de informação ou desespero ou fé, elas acreditam, depositam em você, porque a figura de um pastor, de um padre, ou como falaram aí da Umbanda, do Candomblé, essas pessoas que são os guias, as pessoas ali, elas têm que ser pessoas com o intuito de ajudar e preparadas para dar um conselho, preparadas para proferir uma palavra bíblica. Tem que ter conhecimento, tem que estudar, querido. Depois não sabe o que foi cancelar. Aí bota no Instagram, eu vou ter uma volta assustadora. Não volta não, volta para a escola. Volte para a escola, meu querido. E os demais também do podcast, eu sei que vou defender a liberdade de vocês se expressarem. O podcast é de vocês, vocês falam o que vocês quiserem. Mas põe um pouquinho mais de conteúdo. Vocês viralizaram falando muita bobagem. É constrangedor. Não sei se você concorda, mas essa foi minha opinião. Fiquei frustrado. E claro que o cara foi cancelado. Todo mundo aproveita que você é um trend, que o robozinho, o algoritmo tá te levando para todos os lugares. Eu também tô aqui no algoritmo. Ai, mini profeta.